aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, a nossa aula de hoje, ela é a aula de resolução de exercícios. Nós já falamos da aula teórica, explicamos o conteúdo relacionados à temperatura e calor, e a propagação desse calor. Ok? Então nessa aula de hoje nós vamos responder e comentar exercícios sobre esses conteúdos, ok? Se você perdeu, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, esta aula, ok? E também outras aulas, caso você tenha perdido ou queira revisar, ok? Então vamos para a aula de hoje, a primeira questão, ela diz o seguinte: selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes, ok? Então, primeiro, o calor do Sol chega até nós por... Aí tem um espaço, Uma moeda bem polida fica... Aí tem um espaço, quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao Sol. E a 3, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por. Aí tem os espaços. Então, nas alternativas nós temos radiação menos e convecção, convecção mais irradiação, no caso da letra B. Na letra C, radiação menos e condução. A D, convecção, já muda, Aí mais e condução. E na letra E, condução mais irradiação. Percebam o seguinte: a questão está falando sobre os processos de transmissão, de transporte de calor, tá, ok? De propagação de calor. No caso da 1 e da 3, ela está falando de um desses processos, certo? A 2 não. A 2 ela fala de um processo, tá certo, de aquecimento que acontece no corpo e quer saber se esse corpo ele vai se aquecer mais ou vai se aquecer menos em relação ao outro, tá, ok? Então vamos novamente para as afirmações. A primeira diz o seguinte: o calor do Sol chega até nós por. Certo? Então o Sol, entre o Sol e a Terra, há um grande espaço. E esse espaço que há entre o Sol e a Terra é um espaço de muito pouco matéria, de muita pouca molécula. Certo? Tem poucas moléculas, então é aquilo que nós chamamos de vácuo. Certo? É um espaço em que ele tem pouca matéria aí em relação a essa distância. Tá, ok? Então, o processo de propagação de calor que consegue se propagar, ser transmitido pelo vácuo, é o processo da radiação. Ok? Então, nós já podemos ficar ou com a letra A ou com a letra C. Certo? Porque a do primeiro é a radiação. Porque nós temos ali um vácuo e o único processo de propagação que pode acontecer no vácuo é a radiação térmica ou a irradiação térmica. Vimos isso em aula. No caso da 2, é o seguinte, ele fala, uma moeda bem polida, ela vai ficar mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao Sol. Muito simples. Isso foi dito também em aula. Os materiais que são lisos e polidos, eles têm uma propriedade de refletir a radiação solar. Então a radiação ela é uma onda. Ok? A luz ela é uma onda. Vamos ter esse tratamento da luz como onda aqui nesse momento. Nós sabemos que a luz tem um comportamento dual. Certo? Ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula. Certo? Mas vamos imaginar agora o comportamento ondulatório da luz. Então, a radiação, que é a luz, ela vem do Sol, atravessa esse vácuo, no caso da radiação, processo de radiação. Quando chega aqui na Terra, certo? Ela continua sendo onda, tá, ok? Porque o processo de radiação térmica, ela não é exclusiva do vácuo, ela pode acontecer também em outros meios, e ela chega até o nosso material liso e polido. E o que é que vai acontecer? Certo? É nossa moeda,
essa onda ela vai bater nesse material e vai refletir, certo? Pouca em relação ao total, uma pouca quantidade de energia vai ficar absorvida nessa moeda. Okay? Ela vai se aquecer justamente pela absorção que vai acontecer ali por ela. Mas a grande parte, né, dessa luz ela vai ser refletida. Okay? É diferente quando nós temos uma moeda revestida de tinta preta, por exemplo. Certo? Porque uma própria característica dos materiais, né, de coloração preta é justamente a absorção. Né? É só retornar lá para os conceitos da óptica. Certo? A luz branca ela é a reflexão de todas as cores. Né? A cor branca. A cor preta, certo? É a absorção de todas as cores, ou seja, não há reflexão. Esse mesmo processo nós vamos ver aqui. Então, se essa radiação térmica, né, se essa luz que traz consigo o calor, no momento em que ela bate nesta moeda que está pintada de preta, certo? Essa onda ela não vai refletir, ela vai ser absorvida por completo, certo? Ou seja, a moeda pintada da cor preta ela vai se aquecer mais do que aquela que é polida. No caso, uma moeda polida ela fica menos quente do que a moeda de cor preta. Tá ok? No caso da 3, né, numa barra metálica aquecida numa extremidade, né, a propagação do calor se dá, né, de uma extremidade para outra por. Certo? Muito simples. Uma barra metálica é um sólido. As moléculas estão muito próximas. Certo? Então, se as moléculas estão muito próximas, ele vai utilizar o processo de transporte, né, o processo de propagação de calor, que é o mais simples, que é a condução. Certo? Então, o processo aqui é o processo de condução térmica. Então, nossa resposta é a letra C. Certo? O primeiro, a radiação. Segundo, né, uma moeda polida, né, bem polida, ela vai ficar menos quente do que a revestida, né, com tinta preta. E a 3, nós estamos falando do processo de condução térmica que acontece aí neste sólido. Né? O calor sendo transferido de uma extremidade para a outra. Ok? Então, a resposta é a letra C. Viram como é fácil? Vamos para a segunda, né? Questão 2 diz o seguinte, ó. No inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã, letra A, ser uma fonte de calor, letra B, ser um bom absorvente de calor, letra C, ser um bom condutor de calor, a letra D, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior, e letra E, nenhuma das alternativas anteriores, né? Ok? Então, nós estamos falando aqui de um casaco de lã, por exemplo, que as pessoas utilizam quando está frio. Certo? Então, esse casaco de lã ele serve para quê? Então, se você marcou a letra D, você acertou. Né? Esse casaco de lã, essa roupa de lã, ela vai impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Ou seja, ele vai ser uma forma de bloquear, né, essa perda de calor para o meio externo. Certo? Vamos pensar o seguinte, né, para entender melhor. Vamos pensar o seguinte. Quando estamos num ambiente frio, né, temperaturas bem baixas, nós temos, né, o nosso corpo tem aquela sensação que nós chamamos de frio. Vamos colocar entre aspas. Né? No comum nós falamos que nós estamos com frio. Certo? O que é que acontece ali? Certo? Então, a sensação de frio que nós sentimos é quando o nosso corpo ele perde calor para o ambiente. Ou seja, o calor ele vai fluir do corpo para o ambiente externo. Lembre-se, o calor sempre flui da fonte, não é, do corpo ou do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura do corpo, naturalmente o calor ele vai sair do corpo para o ambiente. Ou seja, quando nós temos a sensação de frio, nós estamos com a sensação de frio, entre aspas, né? É porque nós estamos perdendo calor para o ambiente. Certo? Quando nós estamos com a sensação de calor,
né, no dito comum aí, é quando a temperatura do ambiente está maior do que a temperatura do corpo. Então, esse calor ele vai fluir do ambiente para o nosso corpo, ou seja, nós estamos recebendo calor. Tá, ok? Lembrem-se de outra coisa. Esse fluxo de calor, ele independe da vontade dos corpos. Certo? Então, se eu estou num ambiente que a temperatura é maior do que meu corpo, esse calor ele vai fluir, eu querendo ou não. Certo? Então, nós temos a sensação de calor, é quando nós recebemos, e a sensação de frio, né, é quando nós perdemos o calor. Então, o casaco, né, a roupa de lã, ela vai justamente impedir que o calor do nosso corpo ele flua para o meio externo. Tá certo? Ele não pode fluir para o meio externo. Então ele vai se tornar ali uma barreira, uma armadura para que esse calor ele não flua. Certo? No deserto do Saara, por exemplo, existem pessoas, comunidades que vivem no deserto, moram no deserto. Né? São os piratas do deserto. São os chamados beduínos. Esses beduínos eles utilizam uma vestimenta preta, certo? Cobrindo todo o corpo, ficando apenas os olhos, né, para o lado de fora. Né? A única fenda que fica é ali na altura dos olhos para que eles possam enxergar. Certo? Isso para quê? Durante o dia vai proteger da radiação solar. Certo? Isso acontece durante o dia. Então protege do calor externo chegar aos seus corpos. E durante a noite, né, como na região do deserto a temperatura cai muito, né, essa é uma das características das regiões desérticas, né, é que durante o dia a temperatura é muito alta e durante a noite a temperatura é muito baixa. Então, durante a noite, que a temperatura do ambiente cai bastante, certo, ela também vai servir para que o calor do corpo não flua para o meio externo. Certo? Então, essas comunidades, esses povos, eles utilizam esse princípio justamente para poder sobreviver nessas regiões extremas. Tá, ok? A mesma coisa acontece com os iglus, né? Então, é formada aquela casazinha de gelo, né? Então, eles formam, né, uma forma de uma caverna de gelo e eles ficam ali, né, esses povos também de regiões extremas, muito frias, eles ficam ali naquela pequena casa formada de gelo. Isso para se proteger do frio. Olha só. Isso para se proteger do frio. Certo? Então, no ambiente interno, né, aquela casinha feita de gelo, eles podem controlar a temperatura. É diferente do ambiente externo que não pode controlar, porque é a temperatura do ambiente. Certo? Então, eles formam aquela casinha, ali dentro vai ter o calor, né, por mais que seja parede de gelo, mas vai ter um calor proveniente ali dentro, pode-se fazer uma fogueira, por exemplo, e esse calor ele vai ficar retido na parte interna, ok? Diferente do que acontece na parte externa, né? Se fosse aberto esse calor, ele iria todo para o ambiente, tá certo? Então, é por isso que a resposta é a letra D, né? Que a lã ela vai justamente esse papel, vai impedir que esse calor ele acabe se perdendo, né? Aí vocês têm que pensar o seguinte: o calor, ele é algo natural, certo? Existe uma fonte de calor. Já o frio, tá certo? Ele não tem fonte de frio, não existe uma fonte de frio na natureza. Existe fonte de calor, que é a luz do sol, certo? Fonte de calor, fonte de frio não existe, tá certo? Então o frio, ele só vai existir, só vai aparecer nos locais em que não há calor, ou seja, o frio ele é a ausência do calor, tá certo? Então, se você tomar por base isso, você vai perceber que toda vez nós estamos falando do calor. O calor chegando, o calor saindo, o calor sendo impedido de fluir para outros meios. Tá ok? Vamos para a questão 3. Julga as afirmações a seguir. 1.
A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Né? 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. E 3, né? O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Certo? Então nós temos aí 3 afirmações. Então qual ou quais delas estão corretas? Né? Letra A, apenas a primeira. Letra B, apenas 1 e 2. Né? Letra C, todas estão corretas. A D, apenas a primeira e a terceira. E a 4, né? Apenas a 2 e a 3. Certo? Então, se você marcou a letra D, né, você acertou, né? A 1 e a 3. Né? A 1, a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Né? Então, o calor ele nasce, né, justamente porque existe uma diferença, né, de temperatura entre os sistemas, entre os corpos. Ok? Então, com isso, tem um fluxo ali espontâneo de calor da fonte de maior temperatura para a de menor temperatura. Ok? No caso da 3, o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Certo? Ele pode ocorrer no vácuo. Ele não necessariamente precisa de um meio material. Certo? Ele ocorre no vácuo, porque o processo de irradiação é através de ondas. Né? Irradiação ou radiação é através de ondas eletromagnéticas. Né? E essas ondas eletromagnéticas, como exemplo, né, nós temos a luz, elas podem ocorrer no vácuo. Né? Elas conseguem se propagar no vácuo. No caso da 2, que é a incorreta, ele afirma que a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Está errado. Convecção térmica, ela acontece nos fluidos. Ok? Ela acontece nos líquidos e nos gases. Ela não ocorre nos sólidos. Tá certo? O processo que ocorre nos sólidos é o processo chamado de condução térmica. Certo? Condução nos sólidos, convecção térmica ocorre nos fluidos. Ok? Então, tem que ter cuidado com esses nomezinhos, né? Eles são bem parecidos, condução e convecção. Pode aí enganar, né? Então tem que ficar atento aí. Então vamos a 4. Sobre os processos de propagação de calor, analise as afirmativas a seguir e marque a incorreta. Certo? Vamos marcar que está errado. 1. Letra A, quer dizer, a convecção é observada em líquidos e gases. Certo? Convecção térmica é aquele que ocorre em líquidos e em gases. Né? Então a letra A está correta. Né? Então nós queremos a incorreta. Né? A letra B, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Olha só, a condução pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Certo? Nós sabemos que a condução térmica ela ocorre apenas nos sólidos. No vácuo é o processo da irradiação térmica. Então, nossa resposta nós já temos que é a letra B. Né? A letra B é a incorreta. Mas vamos ver as demais. Né? Letra C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência do meio material? Sim. A irradiação é o processo que ocorre no vácuo. Né? Ela pode ocorrer no vácuo, porque ocorre através de ondas eletromagnéticas. Né? A letra D. O calor é uma fonte de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. O calor ele só vai nascer se tiver a diferença de temperatura. Né? Calor é energia térmica em trânsito, que flui espontaneamente do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Certo? E letra E. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes deste fluido, certo? Então a convecção ela ocorre graças à diferença de densidade que é ocasionado por conta da diferença de temperatura.
né? Os fluidos mais densos são os de menor temperatura e os fluidos menos densos são os de maior temperatura. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.